Quero dividir com vocês um sonho que eu tive essa noite. Um sonho particular meu, assim. Deus estava falando comigo. E eu tenho o costume de escrever os meus sonhos. Eu tenho até um caderninho que eu comprei, que eu uso para escrever os meus sonhos. E costuma ser uma coisa muito pessoal. Só que Deus, ele tá me incomodando para postar, para falar sobre ele nas redes sociais, para outras pessoas ouvirem. Eu vou ser bem breve na hora de contar ele, vou contar o que eu interpretei e vou contar o que o Senhor falou no meu coração. Por vídeo não ficar longo, eu vou contar rápido. Eu sonhei que eu estava indo fazer uma viagem, tinha chegado bem adiantado no aeroporto. Mas em vez de eu já ir para a aeronave, eu fiquei num hotel no aeroporto. Quando eu dei por mim, assim que eu olhei, eu já estava extremamente atrasado. Aí eu corri para entrar na aeronave. Quando eu cheguei para entrar na aeronave, eu percebi que eu tinha esquecido a minha mala. E não dava mais tempo de pegar a mala. E eu sabia que se eu fosse pegar a mala, eu poderia perder o voo. Mas alguma coisa falava para mim que não, eles não podem me deixar, eles têm que me esperar. Mas a razão falava bem alto, pode sim, porque quando você viaja de avião, você sabe que avião não é excursão escolar. Se você não chegar no horário certo, não se adiantar, você perde. Eu sabia disso também. Então eu sabia que se eu viajasse, por mais que eu tivesse atrasado, se eu só entrasse na aeronave dava tempo. Se eu voltasse para pegar minha mala, talvez não desse tempo. E acabou o sonho com eu procurando a mala e acabou. Na hora que eu acordei, aquele sonho me perturbou muito. Na hora que eu estava escrevendo ele, antes de começar a escrever ele, Deus já falou no meu coração. A mala são as coisas deste mundo. Não vai entrar no céu. A mala são os pecados. São os nossos costumes mundanos. A mala é a nossa vida terrena, é os nossos ídolos. Não vai entrar no céu. Não vai entrar. E quando o Senhor falou isso no meu coração, eu percebi que era exatamente isso. Sabe, irmãos, o ídolo é uma coisa muito séria. Algumas pessoas acham que ídolo é só aquelas imagens de gesso, do catolicismo, das religiões afros em geral. Não é só aquilo. Ídolo é uma coisa muito mais séria. Se você ama seus filhos mais do que a Jesus, seus filhos é um ídolo. Você ama seu casamento mais do que Jesus, seu casamento é um ídolo. Você ama seus pais mais do que Jesus, seus pais já são um ídolo. O que está escrito? Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua esposa mais do que a mim não é digno de mim. Quem quiser me seguir, toma sua cruz e me siga. Jesus, ele é bem claro quanto a isso. Temos que abandonar os nossos ídolos, mas nós estamos tão completamente cercados, envolvidos, embriagados nele, que não percebemos o quão profundo é a raiz desse pecado. Então eu peço para você pedir para Deus, assim como eu vou pedir para ele cair por terra todos os ídolos, porque ele não divide a glória dele com ninguém. E lendo Mateus esses dias, eu lembrei daquela parte que Jesus está falando sobre o reino dos céus. Ele faz várias comparações, mas duas foi bem interessante, na hora que ele fala que é semelhante a um homem que acha um tesouro, vende tudo que tem e compra aquele campo, ou um homem negociante de pérolas, que negociava pérolas quando achou um objeto de grande valor, vendeu tudo que tinha para ficar com aquela. Jesus, ele exige nada mais, nada menos do que prioridade absoluta do seu amor. Você pode ir para a igreja, fazer tudo certinho, mas se você não der o amor necessário, for algo rotineiro, não vai adiantar. Tem que ser o amor verdadeiro. E é muito interessante porque não dá para esconder nada de Jesus. Se você é uma pessoa reservada, se você é uma pessoa discreta, pode até funcionar você esconder realmente quem você é para as pessoas ao seu redor, mas para Jesus não dá, não tem condição. Ele vai saber. Ele deixa duas coisas bem claras. Primeiro, ele fala que quem ama o mundo mais do que a ele não é digno dele, que tudo que há no mundo não provém dele, não provém do Pai. O que há no mundo? Concupiscências dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Algumas traduções, mau desejo dos olhos, mau desejo da carne, ostentação dos bens. Isso não provém do Pai, isso vem do mundo. E ele deixa bem claro, o mundo é a sua cobiça, passa. Mas quem faz a vontade do Pai, de Deus, dura para sempre. E não tem como esconder. Outro texto ele deixa bem claro, ele fala assim, do que há
só sai da boca do homem aquilo que está no coração. Então o que está cheio no coração sai da boca do homem. O homem é tanto homem quanto mulher. Não dá para esconder. Não dá. Quando você curte um Reels, qualquer coisa, ali você está revelando o seu coração. Nas suas conversas você revela seu coração. Talvez não para estranhos, mas para uma pessoa próxima sim. Então, peça para Deus ter misericórdia de você. Peça para Ele limpar seu coração. Destruir todos os ídolos e colocar o Filho dele, Ele, no seu coração. Porque não tem outra forma de entrar no céu. Não tem outra forma. Nada terreno, nada mundano, nada pecaminoso entra no céu. E é isso que eu queria falar. O sonho foi dado para mim. Fiquei um pouco desesperado, assim, um pouco chocado com a situação. Mas eu sei que Deus, Ele açoita e corrige todos aqueles que Ele tem por filho. Então, se Ele me mostrou isso, ficou bem claro e evidente para mim que eu estou tentando entrar no céu com alguma mala, ir para o céu com alguma mala. E falo para vocês, tomem cuidado, porque às vezes é uma coisa muito sutil, eu mesmo não sei o que é. Lembrei do salmista Davi, ele pede perdão pelos pecados, pede para Deus perdoar os pecados que lhes são ocultos. Quem pode ver os próprios erros? É difícil, né? A gente consegue identificar o erro nos outros, mas identificar os próprios erros é muito difícil. E é isso que eu quero chamar a atenção essa noite, para pedir para Deus ter misericórdia, porque nada paga a eternidade no inferno. Nada. E quando eu falo nada, é nada. Até coisas lícitas, legítimas, não paga. Eu não vou nem entrar em mérito de coisas pecaminosas, mas se você sofre um desequilíbrio em qualquer setor, desequilíbrio que eu falo é se você coloca qualquer coisa acima de Deus, já é um desequilíbrio, já é um ídolo. Peça para Deus misericórdia. Peça para Deus te livrar disso. Porque o reino dos céus é o maior dos presentes. É o maior dos presentes. Ele te criou. Ele sabe te satisfazer completamente. Nada vai pagar uma eternidade longe do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso. Fico com essa palavra aí. Dividir com vocês esse sonho. Que Deus abençoe vocês.